E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal do Delegado Flaviano e hoje eu quero falar uma questão muito interessante aqui, eu quero que você preste atenção. Eu vou mostrar um vídeo aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um vídeo que aconteceu ontem. Ele estava participando de uma manifestação e onde ele discursou e aí ele falou algumas coisas de uma forma muito clara. A gente precisa assistir esse vídeo, por quê? Porque eu já venho gravando vídeos aqui no canal, estou mostrando aqui a tela do nosso canal aqui e eu falei 3 vezes especialmente desse mesmo assunto, especialmente disso, né? Eu já havia aventado, né, antes, alguns dias antes, não sei se foi aqui ou lá no País Democrático, eu já havia aventado o seguinte, olha, acho que nesse vídeo aqui sobre sanções, a gente já tinha falado disso, olha, a conduta, eu estou falando isso por quê? Porque para você tentar entender que eu não estou querendo falar de direita, de esquerda, eu não estou querendo falar de patriotismo, essas coisas, não. Estou querendo falar de legislação, como está a legislação no Brasil. Ela pode mudar, e se mudar a gente vai conforme a legislação. A gente tem que sempre buscar andar conforme a legislação. Se a gente não está gostando da legislação, a gente tem que buscar um meio de mudar ela, e isso é devagar, né, por conta da estabilidade, e aí uma vez que a legislação seja modificada, então a gente passa a adotar as novas regras. O que acontece? Eu já tinha falado, né? Então eu já tinha falado disso. Falei, ó, a conduta do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos pode ser enquadrada em uma infração penal do Código Penal. Eu mostrei isso aqui no canal do Delegado Flaviano e mostrei também lá no País Democrático. Falei, então foi antes de acontecer. Passou alguns dias, o que a Procuradoria-Geral da República fez? Representou perante o Supremo Tribunal Federal pela instauração de inquérito policial, né, por inquérito, contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por conta dessas condutas que ele tem praticado lá nos Estados Unidos da América, buscando as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. E foi nesse vídeo aqui, ó, Moraes abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Aí eu falei, ó, eu já falei disso aqui, pessoal, tá vendo? Eu não tô te surpreendendo, né? Porque muita gente, às vezes, principalmente as pessoas são muito radicais pro lado da direita, qualquer coisa que acontece, a pessoa fala, olha aí, perseguição. Eu já tinha falado isso pode acontecer, não disse que ia acontecer, eu disse, pode acontecer, porque é a conduta, se você lê a lei, se você lê o Código Penal, você vê que a conduta se amolda ali, pô, a conduta tá bem próxima daquilo que o Código Penal estipula como infração penal, né? Aí eu falei disso, falei da possibilidade, depois a gente falou aqui, se o Alexandre de Moraes poderia, ou o Supremo Tribunal Federal poderia mandar prender o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a gente abordou nesse vídeo aqui, por quê? Depois que instaurou o inquérito policial, né, que o Supremo Tribunal Federal autorizou a instauração do inquérito, o deputado federal foi para cima, começou a dar entrevistas, se manifestar, foi para cima mesmo, né? Esse comportamento pode ensejar um decreto prisional, né? Porque a legislação é muito clara. Olha, se o investigado está de alguma forma atrapalhando a investigação, o juiz, a partir de uma representação da polícia, a partir de uma representação do Ministério Público, ele pode decretar a prisão dessa pessoa. Depois disso, nós falamos aqui desse caso do general Hamilton Mourão. Portanto, o general Hamilton Mourão falou que o ex-presidente acabou telefonando para ele e tal, dentro desse processo do golpe, que é a pura tentativa de golpe de Estado, e falei, ó, isso aqui também é uma coisa que é complicada na legislação, né? Inclusive, eu até fiz uma distinção a respeito daquilo que o sistema jurídico tem, que é o que a gente vê o sistema jurídico sendo aplicado em face das pessoas mais simples, das pessoas mais humildes, das pessoas que não têm esse poder econômico, poder aquisitivo. A gente vê como o sistema ele bate muito mais em cima e como é mais difícil se alcançar pessoas do alto escalão, grandes políticos, né? Você vê a dificuldade que foi para o ex-presidente, o atual presidente, né, quando era ex-presidente, o Lula, ser preso, a dificuldade que foi, né? Houve uma decisão em segundo grau, né, porque naquele momento o Supremo ainda admitia a prisão, o início da execução da pena antes de transitar em julgado, após a condenação em segundo grau, enfim. Então é difícil mesmo. O ex-presidente Michel Temer tomou uma prisão preventiva. Olha só o que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, né? Foi preso e já está numa prisão domiciliar, né? Então a realidade é essa. É muito difícil. Em se tratando de pessoas com poder econômico, com poder aquisitivo, pessoas que são altamente influentes, é muito difícil o sistema chegar nelas, né? E aí o que acontece? Agora o ex-presidente, para Rio, eu já vou colocar o vídeo, agora o ex-presidente participou de uma manifestação e deu uma entrevista, cara, que complica demais. Complicaria muito mais ainda se não fosse o ex-presidente, né? Mas, claro, sendo o ex-presidente é aquela coisa que eu falo. As coisas não são tão simples, é claro, é uma pessoa que é uma referência nacional, tem muito apoio popular, portanto, as coisas para lidar com pessoas assim, a gente vê, a gente acompanha na mídia, a gente sabe que é diferente, né? Então a gente vai ver aqui esse vídeo do ex-presidente, o que ele fala, e eu vou te falar como isso pode complicar a situação dele. Então,
Se amanhã ou depois acontecer, eu vou ter que voltar aqui e vou falar, olha, eu já falei disso aí, falei que esse negócio podia complicar, tá? Então veja só o que o ex-presidente fala. Mas eu estou feliz com a fome do Brasil. Para mim, um garoto, mas um homem de 42 anos de idade, que abandona tudo aqui para lutar por nós lá de fora. Ele não poderia estar aqui. Se estivesse aqui, não seria um passaporte. Com toda certeza, seria uma prisão. Porque aqueles que destacam, aqueles que mostram a verdade, aqueles que lutam por vocês, são os mais perseguidos. Tenho certeza que venceremos. Não é fácil, mas nós venceremos. Com a ajuda de Deus e também com a ajuda de outro país do lado nosso. Enganamos aqueles achando que só nós temos condições de reverter esse sistema. Não temos. Precisamos de ajuda de terceiro. E tem vindo na hora certa. Graças a Deus, as eleições do ano passado trouxe de volta a presidência Donald Trump dos Estados Unidos. Ao longo de 2 anos que estivemos juntos, fiz uma relação de amizade com ele, sabendo o meu lugar, sabendo que o PIB americano é 14 vezes maior do que o nosso. Mas muitas coisas fizemos juntos, outras ficaram para o futuro. Repressamos é um filho. Você vê aí o que acontece? Deixa eu explicar para você. Você viu de forma muito clara, apesar do início o ex-presidente ter falado ali, olha, precisamos da ajuda daquele país lá do norte, né? Mas é claro, ele se referiu aos Estados Unidos da América. E depois ele fala de forma muito mais clara, ainda referente ao atual presidente norte-americano Donald Trump. Mas preste atenção. A Procuradoria-Geral da República ela representou perante o Supremo Tribunal Federal pela instauração de um inquérito policial em face do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque, segundo a PGR, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos da América e lá ele está trabalhando contra a justiça brasileira, no sentido de pressionar o judiciário através de quê? Concedindo sanções. O que o ex-presidente agora fala nessa entrevista aqui? Estou dando risada aqui com todo respeito. O que ele fala nessa entrevista? Ele, nesse discurso, diz, olha, o meu filho está lá nos Estados Unidos, né, lutando. Portanto, ele está agindo lá. Não existe luta jurídica fora do país, né? A luta é dentro do processo, não existe isso. Juridicamente não existe como um ente estrangeiro interferir na justiça brasileira, não existe. Portanto, toda interferência que acontecer nesse sentido, ela é contra a legislação brasileira. E o ex-presidente fala justamente isso, ó, meu filho está lá nos Estados Unidos da América, está lá lutando no sentido da gente conseguir ganhar essa luta aqui no Brasil. Perfeito? Mais do que isso, nós precisamos, o que o presidente diz, o ex-presidente, nós precisamos da ajuda dos Estados Unidos da América, reafirmando aquilo que a Procuradoria-Geral da República colocou na petição perante o Supremo Tribunal Federal para a instauração do inquérito policial. Você vê, isso tudo reafirma o que a Procuradoria-Geral colocou, né? Não estou dizendo que isso vai ou não ensejar uma condenação em face do deputado federal Eduardo Bolsonaro, mas isso reafirma aquilo que a PGR falou. A PGR falou justamente isso, olha, o deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos da América pressionando por sanções contra a autoridade judiciária brasileira. E o ex-presidente fala o quê? Meu filho está lá nos Estados Unidos porque a gente precisa dos Estados Unidos da América contra, né, para conseguir lutar aqui no Brasil. Não existe essa luta jurídica dentro do sistema jurídico. Então essa luta é fora do sistema jurídico, ela é exterior ao sistema jurídico. Portanto, é uma luta, como o ex-presidente retrata, que pode ser do campo político, né? Então, portanto, através de organizações, de diálogo, enfim, mas dentro do processo não existe a possibilidade, dentro do sistema jurídico brasileiro, de uma interferência de um país estrangeiro influenciar um processo brasileiro. Percebe? Então, essa conduta do ex-presidente a ter declarado isso aí pode complicar a vida dele, pode inclusive ensejar um decreto de prisão contra o ex-presidente. Por quê? Porque ele reafirma aquilo que a PGR já afirmou em uma outra investigação que tem conexão com esse processo de golpe que o Supremo Tribunal está apurando, e a gente tem acompanhado várias notícias sobre isso. Portanto, existe, com base no Código de Processo Penal, uma situação em que, de alguma forma, poderia prejudicar o processo, né? Porque o inquérito que foi instaurado contra o deputado Eduardo Bolsonaro já diz respeito à obstrução judicial, o que é reafirmado
pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nessa entrevista que aconteceu, nesse discurso, na verdade, que aconteceu dia 30 de maio de 2025. Agora nós precisamos, hoje é sabadão, estou gravando esse vídeo aqui, nós precisamos aguardar os próximos dias para ver se isso realmente se acabará se desdobrando em alguma ação efetiva ou não. Se acontecer isso, é claro que eu vou vir falar aqui e dizer, olha, eu avisei que esse negócio poderia dar problema. Porque de fato pode. Porque de fato pode, com toda certeza dar problema, porque com base na legislação, talvez se fosse um caso mais simples, né, de pessoas que não são tão conhecidas, assim, seria mais fácil de ser solucionado. Agora já saiu uma canetada, a pessoa já estava presa. Mas se tratando de grandes autoridades no Brasil, pessoas que são muito influentes, pessoas que têm um grande apoio popular, né? A gente viu na história do Brasil, já foi preso Fernando Collor, já foi preso Michel Temer, já foi preso Lula. Então aí, claro que a gente sabe que o sistema ele é muito mais rígido, tá certo? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva aqui. Se você tiver alguma informação a respeito disso, quiser discutir sobre isso aí, pode comentar aí que a gente vai falar sobre isso, tá certo? Forte abraço e até o próximo.